Tá bom. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Irmãos, se um amigo ligasse para sua casa, ou chegasse na sua casa, batesse na sua casa à meia-noite, você está dormindo lá com a sua família, e ele pede algo para dar para outro amigo que estava precisando, que tinha chegado de viagem e estava faminto, qual seria a sua reação, irmãos? Você chamaria aquele amigo de chato? Ou você chamaria aquele amigo de um bom amigo? Vou fazer uma outra pergunta. E se você fosse o amigo que chegasse de viagem, não tivesse nada para comer, qual seria a sua reação? Diferente, né, pessoal? Irmãos, nós temos que sempre analisar as intenções das pessoas, a intenção do coração. Quem incomoda alguém para ajudar um amigo é um bom amigo. E é um bom amigo para ambos, porque está fazendo com que um outro sirva um amigo dele que talvez ele nem conheça. E nós devemos louvar e saber que tal amigo, na hora que nós precisássemos, ele faria o mesmo por nós. Entenda, irmãos? Um amigo que incomoda um amigo para servir um amigo, ele vai incomodar um outro amigo para te servir. Esse é um bom amigo. O amigo que nós precisamos, né? Esse é o amigo que nós sempre precisaremos. Um amigo que incomoda e faz muito para nos atender. Ele importuna os outros, ele se expõe e ele luta por um amigo que é inoportuno. O amigo inoportuno chegou numa hora errada, mas mesmo assim ele foi lá, incomodou o outro, se expôs, lutou para que o outro tivesse um alimento. Entendam? Essa é uma característica de vencedores. Se expor, incomodar, importunar, até atingir um bom objetivo. Porque tem muitos irmãos que falam: não, isso eu não faço. Irmão, se você não está fazendo nada ilegal e quer se poupar a sua imagem, você está errado. Se você tem uma boa intenção, se você quer ajudar alguém, você tem que muitas vezes se expor. Entendo, irmãos, é uma característica de vencedores. Um bom amigo que é inoportuno, vamos dizer assim, um bom chato, né? Ele não desiste. E por isso ele alcança os objetivos. Por isso ele prospera. Um verdadeiro cristão, ele incomoda, ele chateia o mundo para agradar a Deus. Nós temos que estar duvidando daqueles crentes que procuram agradar o mundo. E nós devemos apoiar aqueles crentes que estão chateando, incomodando o mundo. Porque entendam, o Senhor Jesus disse que aquele que ama o mundo não ama a mim, que o mundo jaz no maligno, os valores do mundo estão distorcidos, e aquele que compactua com, aquele que não quer chatear o mundo, não agrada a Deus. E veja aqui no versículo 7, se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. O amigo que age assim não é um bom amigo. Você está me chateando à meia-noite, isso é horário de bater na minha casa, isso é horário de ficar pedindo. Por que você já não tinha suprimento? Por que você já não previu que ia aparecer alguém, né? Amigo assim não é um bom amigo, porque ele não enxergou as intenções do coração do outro. A intenção não era chatear, não era aborrecer e incomodar, a intenção
era auxiliar um outro amigo, suprir um outro amigo, mesmo que fosse necessário se expor, incomodar e chatear. Ele pensou no próximo. Ele não pensou em si, na sua imagem. Não, eu não quero ter imagem de chato, não. Não quero ter imagem de incômodo, não. Ele não pensou nesse. Ele pensou no amigo. E o outro só deu desculpas. O outro não queria servi-lo. Não semeou, né? E se não semeou, não vai colher. Nós temos que analisar as intenções de um chato. Irmãos? Antes de criticar o chato. Ajude-o. Se as intenções são boas, ajude. Se ele está persistindo, ele deve ter um bom propósito. Se não tiver, é uma outra história. Mas se ele tem um bom propósito, está persistindo, insistindo, chateando, ajude. Ajude, porque o bom propósito vai ser atingido. E no versículo 8 diz: digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário. Entendam, o Senhor diz, mesmo que ele não se levante para te dar algo, porque ele não é um verdadeiro amigo, mas se você persistir, ele vai dar tudo o que você precisa, só para você parar de amolar, só para você parar de ser chato, né? Ele vai te dar por causa da sua importunação, da sua incomodação, da sua chatice. Ele vai te dar. Não porque ele quer servir, não porque ele viu a intenção, mas porque você perseverou e falou: agora eu tenho um objetivo, eu quero me livrar desse chato, dá logo para esse chato aí, né? Então, irmãos, se seu pedido é justo, para servir e ajudar alguém, persevere, persista, incomode, importune, até conseguir, não desista, porque o seu propósito é justo, ajudar alguém. Então você tem que se expor, irmão. Ah, não, eu não vou ficar chateando, eu vou ficar com fama de chato, eu não vou não. Não importa, o que importa é o propósito, abençoar, servir alguém. Se a causa é justa, seja um inoportuno. Se a causa é justa, seja um chato. Você tem coragem de falar isso para o seu irmão do lado? Então repita: se a causa é justa, seja um chato. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes o Senhor Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, orar sempre e nunca desistir é um dever, é quase uma obrigação. Porque se você parar de orar, significa que você não estava orando com fé, que você abriu mão dos seus propósitos, que você não quer ver mais o milagre, a resposta. Se você ainda não recebeu, não pare de orar. E se você recebeu, continue orando por outra causa. Grandes vencedores, eles não desistem. Grandes vencedores, até do mundo. Você pega a biografia do Steve Jobs, do Bill Gates, do Thomas Alva Edison e dos homens de Deus. Pega a história do apóstolo Paulo, João Batista. Todos eram chatos, insistentes, perseverantes, incomodavam. E João Batista incomodava tanto que cortaram até a cabeça dele. Mas ele não abriu mão dos seus propósitos, de levar, pregar a palavra, pregar a verdade. Tem alguns que começam até querendo pregar a palavra do Senhor, mas em oposição do inimigo ele desiste. Tem que ser um chato. Tem, irmão. Talvez até mais chato do que o Feliciano. Irmão, você tem um bom propósito, você quer ajudar, você quer divulgar a palavra do Senhor, você
tem que muitas vezes importunar e chatear algumas pessoas. O mundo, por exemplo. E aqui no versículo 2, Lucas 18, 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem, um juiz ateu. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Só faltou dizer: essa viúva fala muito, né? Irmãos, para não ser importunado, incomodado, até um juiz ateu fez justiça a uma viúva chata. Entendam, irmãos? Ele fez justiça pelo incômodo. Não porque ele temia a Deus, não porque gostava das pessoas. Ele fez justiça pelo incômodo. E também porque a causa dela era justa. Ele fez justiça. A Bíblia não diz que ele deu o que ela estava querendo. Ele fez justiça. Se aquilo que ela estava querendo era justo, ela o teria. Não persevere por causas injustas. Entenda, irmão? Por causas tolas, sem sentido. Então, persevere com intenções certas e não erradas. Por aquilo que é direito seu, diante da lei, direito seu, de acordo com as promessas de Deus. Por isso, persevere, insista. E aqui no versículo 7 e 8 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, Deus faz justiça depressa para quem clama a Ele de dia e de noite. Quem persevera no clamor. Quem faz campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha. Deus se agrada disso. Quem clama até incomodando, importunando aquelas que estão do lado. A família vai falar: mas você está insistindo, por que não desiste? Quanto tempo você está orando? Você está importunando. Quando você estiver importunando um ímpio, irmão, é um bom sinal, né? É um sinal que está na direção de Deus. E Deus fará justiça, ou seja, você receberá se a causa for justa. Não vai clamar por coisas tolas. Não vai perseverar por aquilo que não é direito seu, né? Aquilo que contraria a palavra. Quando o Senhor vier, Ele encontrará pessoas persistindo. Quando o Senhor vier, Ele vai encontrar pessoas chateando o mundo ou fazendo conluio com o mundo. Como é que será que estará a humanidade? As pessoas convivendo com o mundo, se envolvendo com o mundo ou chateando o mundo? Como se processará na volta do Senhor Jesus? Eu espero que as pessoas estejam chateando o mundo, incomodando o mundo. Quanto mais se incomodar o mundo, mais você está agradando a Deus, irmão. Entenda, não tem como agradar a Deus agradando o mundo. Você aborrece a Deus, porque o Deus do mundo, o príncipe do mundo, né, é o diabo, diz a palavra do Senhor. Ele que está comandando, ele que está manipulando, né? Ele que controla a mídia, ele que controla os valores que estão cada vez mais distorcidos. Se não fossem os cristãos, aqueles sementes a Deus, o Brasil já seria uma Sodoma. Mas glória a Deus que há cristãos que defendem não a sua opinião, mas a vontade de Deus. Então tem que incomodar o mundo. Irmão, para agradar a Deus, tem que ser um chato espiritual. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Fala para o seu irmão do lado: seja um chato espiritual.
Você quer ver aqui um chato que recebeu a bênção? Perseverou tanto. Irmão, se você... A oração tem que importunar, diz Lucas 18:1, irmão. Aquela oração persistente. A pessoa do lado vai falar, poxa, está me incomodando. Mas está agradando a Deus. É isso que Deus quer ver. Veja aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, veja um exemplo. Bartimeu clamava tanto, que ele incomodou os discípulos e todos que estavam em volta. Cala esse ceguinho aí. Acho que até um gritou, cala pelo amor de Deus. Mas ele clamava. E isso agradou o Senhor. Agradou tanto que o Senhor parou, mandou chamá-lo. E o Senhor o curou. Entenda, irmãos. Ele chateou todo mundo. Mas ele agradou a Deus. Porque ele não cessou o seu clamor. Ele não parou de clamar. Entenda, irmãos. Há bênçãos que nós só receberemos se nós perseverarmos, clamarmos, persistirmos, incomodarmos, importunarmos, chatearmos aqueles que não têm a fé que nós temos. Irmãos, o nosso clamor e persistência pode incomodar a muitos, mas não deve incomodar o Senhor. Deve ser agradável ao Senhor. Quando você clamar de acordo com a palavra, quando você reconhecer o poder do Senhor, quando você clamar por aquilo que você precisa e que não é supérfluo, que aquilo que é promessa de Deus, isso agrada a Deus. Tem que clamar, mas com sabedoria. Fala para o seu irmão do lado, seja um chato sábio. Quem clama de acordo com a palavra, quem clama por promessas, com ótimos propósitos. Qual é o propósito? Não, eu quero servir. Eu estou te importunando, eu estou sendo um chato aqui, mas eu quero ajudar um amigo que chegou agora, não tenho o que comer. Meu propósito é esse. Por isso estou sendo um chato. Essa é a direção de Deus, irmão. E não fala, não, se eu for lá agora, ele vai me chamar de chato. Vai falar para todo mundo que eu sou um chato. Né? Eu não. Amigo, aguenta firme aí, faz um jejum aí. Chegou agora, não comeu nada, fica mais um dia aí, sem comer nada. Sempre vai arrumar uma desculpa para não chatear alguém. Irmãos, eu fico triste quando as pessoas falam, pastor, eu não liguei para o senhor para não te chatear. Irmão, eu estou aqui para ser chateado, irmão. Com a causa justa, é claro, né? Não vai ligar às 3 horas da manhã e perguntar se tem culto no dia seguinte. Aí, misericórdia, né? Então entenda, irmãos, esse é o propósito de Deus para nós. Você tem uma causa justa, irmão, você tem que perseverar. Pode pegar a biografia dos vencedores. Irmão. Eles eram chatos, né? Na expressão da palavra. Veja o Jobs, veja o Gates, veja o Thomas Edison, veja o Paulo e veja o João Batista, irmão. Né? Você corre o risco de perder a cabeça, mas vai tomar posse da maior bênção, irmão. Né? Já pensou? Promoção instantânea, sem só 1 minuto de UTI, irmão. Que maravilha, né? Marcos capítulo 1, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele.
um demônio tentou importunar o Senhor Jesus, com uma conversa fiada. Oh, o Senhor é filho do Deus Altíssimo, bendito és. É aquela conversa lá de falsidade, né? Mas o Senhor expulsou, e ele convulsionando, o homem saiu. Irmãos, devemos incomodar o diabo mais do que ele nos incomoda. Persistir expulsando. Todas as reuniões, sai. Persistir mais do que ele persiste. Incomodá-lo mais do que ele nos incomoda. Ele só foge de nós se nós resistirmos, perseverarmos, persistirmos, se formos chatos e não parar de expulsar. É essa a nossa atitude contra o mal e contra o inimigo. Entenda, irmãos, a nossa perseverança tem que estar de acordo com a palavra. Perseverar para mandar o mal embora, perseverar para mandar o diabo sair, mais do que ele vem nos atormentar. E perseverar com os bons propósitos de Deus, para abençoar as pessoas, para abençoar aqueles que estão precisando, para abençoar um amigo, para abençoar um irmão, um doméstico da fé. Porque se você agir assim, o dia que você precisar, alguém vai agir assim por você, e você vai ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus. A cura, libertação, prosperidade, salvação só teremos se persistirmos. Se o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar as pessoas persistindo na fé, na terra, ou fazendo conluio com o mundo. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos encontrar chateando o mundo, ou de braços dados com o mundo, persistindo, incomodando, importunando até conseguir. Até conseguir. Mais que vencedor é quem agrada a Deus e chateia o mundo. Esse é o mais que vencedor. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus, mas nós devemos odiar o pecado. Não é só amar a Deus e fazer vistas grossas ao pecado. Entendam, nós temos que tomar uma posição. O cristão fiel, que quer ser agradável a todo mundo, não é fiel a Deus. Nós temos que agradar só um, o nosso Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Muitas vezes você vai chatear a família, vai chatear a esposa, o marido, os filhos, para agradar a Deus. E Deus vai te honrar. O Senhor Jesus vai parar, como parou para Bartimeu, vai te chamar. Que queres que eu te faça? Eu quero isso, Senhor. Então seja feito. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.